Está começando agora Descubra Seu Cão, com Gelson Leite. O lobo e o cão. A domesticação. A seleção das raças. E muito mais. O lobo e o cão. O lobo e o cão. O lobo e o cão. Sabemos que os cães descendem dos lobos e que, assim como seu ancestral, pertencem à família Canidae e possuem a mesma classificação de espécie, Canis lupus. Embora possam acasalar e dar à luz a descendentes férteis, lobos e cães apresentam diferenças morfológicas e comportamentais marcantes que tiveram origem principalmente do processo de domesticação e da seleção artificial das raças promovida pelo homem. A domesticação. Define-se como domesticação a capacidade do animal de interagir com o homem pelo resultado da soma de interações positivas e negativas, construindo um aprendizado associativo. A domesticação pode ocorrer em função de uma interação espontânea e involuntária entre duas espécies ou ser artificial. Em ambos os casos, as características hereditárias são afetadas e transformadas. As teorias da domesticação. Você sabia que genomas de 12 lobos e 60 cães foram comparados, identificando 36 regiões geneticamente modificadas pelo processo de domesticação e adaptação evolutiva do cão? O mais interessante é que muitas dessas regiões estavam ligadas a funções cerebrais, em particular ao desenvolvimento do sistema nervoso, o que poderia explicar as diferenças comportamentais entre o lobo e o cão domesticado. Mas como aconteceu a domesticação? Existem várias teorias. Uma delas é que os cães evoluíram com base em um relacionamento mutuamente benéfico com os humanos, o que levou as duas espécies ao compartilhamento do mesmo espaço e fontes de alimento. Ou seja, o homem e o lobo, ambos pertencentes a espécies sociáveis, compartilhavam o mesmo habitat e caçavam as mesmas presas. A partir daí, teriam os homens percebido os benefícios que poderiam obter com as habilidades lupinas, tais como olfato e audição apuradíssimos, velocidade e resistência superiores, principalmente no que se referia à localização e captura de animais, além da guarda de rebanhos e de acampamentos humanos. Mas como o homem teria realizado a tarefa de domesticação dos lobos, capturando filhotes e pronto? Há quem afirme que foi exatamente isso que aconteceu, algo como homem mais lobo igual a cão. Ora, estamos falando de um animal selvagem, dotado de instintos de sobrevivência e perpetuação da espécie. A hipótese de o homem capturar filhotes de lobos e torná-los submissos parece um tanto quanto surreal. Outra teoria sugere a domesticação pela seleção genética. Estudos revelaram genes para a domesticação que afetam as funções neurológicas dos animais. Então, por seleção, podemos domesticar uma espécie, ou seja, por seus genes. Porém, considerando que uma espécie não pode ser construída com apenas um indivíduo, quantos filhotes de lobo seriam necessários até que ocorresse a domesticação da espécie? Além disso, seria preciso selecioná-los por comportamentos semelhantes e ainda reproduzi-los. E é exatamente aí que surgem as perguntas. O homem possuía há 30 mil anos, período que remonta à domesticação, tal conhecimento? E se isso fosse verdade, quais recursos teria utilizado para transformar lobos em cães? Para mim, a teoria mais coerente é a de que, com o aumento da ocupação humana nos diversos pontos do planeta, o que levou milhares de anos, e com o surgimento da agricultura e pecuária e, consequentemente, o abandono da vida nômade restrita à coleta e caça, geralmente insuficientes para suprir as necessidades cada vez maiores dos grupos humanos, ocorreu uma enorme interferência nos diversos ambientes antes ideais à alimentação e reprodução de muitas espécies animais, incluindo o lobo. Além disso, tais espécies tiveram que se adaptar à nova realidade, o que não somente promoveu a alteração de seu fenótipo, ou seja, a sua aparência, mas também do genótipo, o conjunto de genes de um indivíduo, o que possibilitou uma maior aproximação com o homem.
Alô? Por que meu cão faz isso? Por que meu cão corre atrás do rabo? Isso é normal? Existem alguns motivos para o seu cão apresentar tal comportamento. Cão jovem. Nesse caso, por ser ainda bastante jovem, correr atrás da cauda significa apenas que seu cão está descobrindo o próprio corpo. Algo como: Que negócio é esse que me segue o tempo todo? em breve ele perceberá que aquela coisa lá atrás de seu corpo faz parte dele e tudo ficará bem outra vez. Ah, é meu rabo. Liberação de energia. Você gosta do tédio? É claro que não. Nem eles. Cães sem atividade precisam liberar a energia contida. Dependendo do cão, só passear não basta. Promova exercícios físicos e mentais e pronto. Seu amigo de 4 patas precisa de atividades. Divirta-se com ele. Estresse. Cães estressados podem correr atrás da própria cauda para aliviar a tensão e até desenvolver o que chamamos de atividade de substituição, como a lambedura ou pior, automutilação. É isso mesmo. Arrancamento de pelos, morder a cauda ou as patas, etc. Nesse caso, a melhor coisa a fazer é descobrir o motivo do estresse e eliminá-lo quanto antes. Afinal, esse comportamento é apenas o sintoma, uma consequência, o resultado de uma causa. Chamar a atenção. É natural que os tutores logo enxerguem essa opção como a ideal, minimizando assim a preocupação com o comportamento de seus cães. Mas é preciso estar atento e ser o mais realista possível. Ou é ou não é. Não se iluda. Para saber se o seu cão está apenas querendo chamar sua atenção, quando ele apresentar o comportamento de correr atrás da cauda, ignore-o e afaste-se. Se ele o seguir, provavelmente essa ação não passará de um artifício para atrair sua atenção. Rapidamente, ele perceberá que tentar chamar sua atenção dessa maneira não adianta mais. Eu tive um filhote de Basset Hound, o Wilbur, que certo dia começou a mancar da pata esquerda dianteira. Evidentemente, dediquei mais atenção a ele do que aos outros cães, colocando-o inclusive para dormir comigo. Pouco tempo depois, ele parou de mancar, momento em que decidi colocá-lo de volta com a mãe e os irmãos. Acredite. Assim que eu o coloquei no chão, ele voltou a mancar. Para ter certeza que a claudicação não passava de um teatro para chamar minha atenção, virei as costas e fui embora. Alguns minutos depois, lá estava ele, correndo pelo quintal. Quando falamos nos efeitos da domesticação dos cães pelos homens, podemos imaginar tudo, ou quase tudo. Problemas físicos. Talvez ele esteja com prurido, ou seja, coceira, ou algum tipo de irritação na cauda, por exemplo, ou próxima a ela, causado por picada de inseto, parasitas, reação alérgica, etc. O melhor é levá-lo ao veterinário e descobrir a causa e iniciar o tratamento mais adequado. TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. Ou também denominado como estereotipia motora, uma ação inconsciente e repetida. Mas o que pode causar o TOC? Separação do filhote de sua mãe antes de atingir a idade correta? Distúrbio de desenvolvimento? Medo? Ansiedade? Frustração? Estresse prolongado? Talvez. O mais importante é consultar primeiramente um veterinário e, se não houver uma causa aparente, buscar um profissional de reabilitação comportamental canina para avaliá-lo e detectar a origem da instabilidade emocional. Teriam os lobos se tornado coletores do lixo humano? À medida que os humanos se tornavam mais sedentários, mais resíduos eram produzidos, acumulando-se ao redor das aldeias, vilas, cidades. Pouco a pouco, os lobos menos ariscos teriam se aproximado e se beneficiado dessa característica humana, que infelizmente é mantida até hoje, para uma clara vantagem: comer. Será? Talvez. Mas quais resíduos eles comiam se a dieta humana já não se restringia somente à ingestão de proteína da carne? Em outro estudo comparado dos genomas do cão e do lobo cinzento, foram identificados 2 grupos de genes que sofreram alterações drásticas nos cães. O primeiro, envolvido no desenvolvimento do cérebro, como já mencionado, e o segundo, na digestão do amido, um tipo de açúcar abundante em cereais
e alimentos amiláceos, o que sugere um novo pano de fundo para a questão da domesticação. Será que, atraídos pelos restos de comida humana também ricos em amido, os lobos mais capazes de digerir esses recursos viram sua busca por alimentos facilitada pela aproximação dos humanos? A verdade é que, por enquanto, não sabemos exatamente como a domesticação ocorreu. A única certeza que temos é que os lobos naturalmente tornaram-se cães, considerando sua capacidade de adaptação. Por que então as mídias sociais estão repletas de tutores queixando-se diariamente sobre os mais diversos problemas de comportamento de seus fiéis companheiros, motivo que tem multiplicado doações e abandonos? O processo de domesticação não funcionou? É claro que funcionou e continua funcionando, pois ainda não terminou. Enquanto houver a interação entre homens e cães, o processo de domesticação continuará. Apenas a maioria dos humanos não se preocupou em conhecer mais detalhadamente a subespécie domesticada, o Canis lupus familiaris. Em algum momento, o egocentrismo humano tornou a posse canina mais importante que o próprio cão. Com a boca no trombone! Como mencionei no primeiro episódio, jamais devemos tomar como referência o padrão de educação humana para educar um cão, pois os padrões comportamentais humanos são absolutamente estranhos para eles. Pior do que isso é ouvir que para educar um cão devemos agir como alfas. A palavra alfa deve ser usada apenas para identificar o macho ou o casal dominante da matilha lupina, e não para definir o comportamento do homem em relação ao seu cão. Evidentemente, a sociedade humana não se assemelha em nada à realidade do ambiente selvagem, razão pela qual o comportamento social dos cães não seja mais idêntico ao de seu ancestral, o lobo. Com a domesticação, os cães foram conduzidos a manifestar um comportamento diferente dos lobos. Vivendo em companhia dos seres humanos, os cães deixaram, por exemplo, de depender da matilha para sua sobrevivência e perpetuação da espécie, minimizando assim a importância da coesão do grupo familiar canino e a necessidade da presença de um casal ou um macho alfa. Porém, infelizmente, muitos tutores ainda são incentivados a agir como alfas da matilha, conduzindo-os a uma inútil e inexplicável dominação sobre os seus cães. Resultado: relacionamentos mal-sucedidos, frustração e, consequentemente, multiplicação de doações e abandonos. Ser alfa não é nada disso. Você sabia, por exemplo, que o lobo alfa, logo após a caçada, alimenta-se somente depois de todos os membros da matilha estarem satisfeitos? Alfas são lobos confiantes, seguros de si mesmos, sabem o que têm de fazer e o que é melhor para a matilha, e até mesmo exercem um efeito calmante sobre os membros de seu grupo social. De modo algum, usam da agressividade para impor sua posição. Eles sabem que é fundamental que o grupo coopere para a sobrevivência e reprodução da matilha, e não será com agressividade que alcançarão esse objetivo. Eles não precisam disso para ser alfas, ao contrário. Na verdade, eles poderão ser duros se necessário, mas para defender seu território e de sua família de um grupo rival, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de ameaça. Alfas sabem até brincar com os filhotes e até se fingem de vencidos para ensiná-los a lutar. E mais, mostram-se absolutamente incomodados diante da ausência de um dos membros da matilha e não se tranquilizam até encontrá-los. Portanto, o correto é mostrar ao cão o que queremos, ensinando-o a produzir ou deixar de produzir determinados comportamentos, tendo como base a confiança. Para isso, é preciso que os momentos de interatividade entre tutores e cães sejam marcados pelo prazer de estarem juntos. Não se trata de uma competição para definir dominante e dominado, o que serviria apenas para tornar o cão inseguro e medroso e o tutor absolutamente frustrado. O ideal é construir um relacionamento que não force o cão a nada. A missão do tutor não será de dominar o cão, mas de entendê-lo e transformar-se em um guia para ele, uma referência positiva de como enxergar e interpretar tudo ao redor. Enfim, um guia de verdade, e não um alfa.
Devemos sim buscar a submissão canina, mas associada à alegria de interagir com o grupo social, especialmente com o guia que ele vê como alguém que supre suas necessidades primárias e valoriza suas potencialidades, propiciando assim seu equilíbrio emocional por meio de uma educação de qualidade. Na dupla homem e cão, qual dos dois é o que pensa? Somente um tutor bem orientado e consciente da grandeza de gozar plenamente da companhia de um cão educado, ou seja, socializado, equilibrado emocionalmente e absolutamente obediente, se empenhará para alcançar a merecida posição de seu guia. Portanto, seja um guia amigo. Estabeleça as regras de trabalho e premie seu cão a cada acerto. Ou um amigo guia. Divirta-se com seu cão, mas imponha limites. Como? Ignorando comportamentos indesejados, incentivando boas ações, conforme o momento e a situação. A seleção das raças. Seleção natural. Mecanismo fundamental para a evolução das espécies. A natureza seleciona indivíduos com variações favoráveis para melhor sobrevivência e perpetuação em seu ambiente. E como ocorre a seleção natural? Os indivíduos mais bem adaptados, ou seja, com características mais adequadas em relação a um determinado ambiente, possuem mais chances de sobrevivência e reprodução, enquanto os menos adaptados não se reproduzem. Dessa forma, tais características são transferidas às gerações futuras, promovendo a evolução das espécies. Seleção artificial ou reprodução seletiva? Ocorre pela seleção de indivíduos pelo homem para produzir descendentes com características desejadas para sua transmissão às novas gerações. O desenvolvimento das raças. O desenvolvimento das raças de cães como as conhecemos remonta à antiguidade. São o resultado de uma intensa seleção genética por meio da manipulação da reprodução entre indivíduos escolhidos pelos humanos, com base na aparência, morfologia, no temperamento, conjunto de traços psicológicos e função, capacidade de realização de trabalhos. Enfim, as raças de cães foram selecionadas com características físicas e comportamentais voltadas às necessidades do homem: pastoreio, caça, guarda, faro, companhia, etc. Este experimento evolutivo produziu diversas espécies domésticas, fazendo surgir uma diversidade morfológica que até mesmo excede a todo o conjunto da família Canidae. Para você ter uma ideia, cerca de 9.000 anos antes de Cristo, surgia um novo avanço na humanidade, a pecuária, para a qual alguns instintos herdados dos lobos foram fundamentais para a definição das raças. Alguns cães se mostravam tão talentosos para conduzir rebanhos, proteger ovelhas e bois, que tais habilidades tornaram-se um critério de seleção. Assim, o homem iniciou a seleção artificial. Como? Realizando cruzamentos entre animais mais eficientes para a execução de tarefas. A partir deste momento, os cães começaram a se diversificar, dando início às primeiras raças. Posteriormente, com o desenvolvimento do meio urbano, esse critério de seleção foi se alterando. Os animais passaram a ser selecionados não somente pela capacidade de realização de tarefas específicas, mas também por sua aparência, gerando uma busca desenfreada por beleza. Imagine, por exemplo, uma ninhada onde os filhotes possuem uma orelha um pouco mais comprida que o convencional. Seu criador, querendo evidenciar cada vez mais essa característica, recorria à endogamia, cruzando indivíduos aparentados por várias gerações até tornar aquela característica evidente, de modo a transformar o cão naquele idealizado. Evidentemente, tal prática foi altamente difundida nos canis, onde eram realizados acasalamentos, até mesmo entre pais e filhos, irmãos, avós e netos, etc., com o objetivo de reforçar as características desejadas. Dessa forma, surgiram em pouco tempo uma grande variedade de raças com as mais diversas aparências. Porém, essa busca insensata pela variedade e pela beleza acabaria levando a vários problemas, como o surgimento de defeitos genéticos e diversos problemas de saúde. É por todos esses motivos que vemos constantemente
casos de doenças genéticas nas mais diversas raças, como apresentarei nos episódios seguintes. A proximidade genética entre esses animais de raça é tamanha que animais de raças iguais em continentes diferentes são quase como se fossem irmãos. Por outro lado, os chamados SRDs, ou cães sem raças definidas, possuem uma alta variedade genética e, portanto, apresentam menos defeitos genéticos e podem ser mais resistentes a diversas enfermidades. Agora tire suas conclusões. Será que vale a pena o culto à raça pura que a sociedade tanto prega? Ao adquirir um animal de raça, estamos apenas levando para nossa casa um produto com as características que nos satisfazem. Mas é somente isso que devemos observar? É claro que não. O que não vemos é muitas vezes mais importante ao que conseguimos ver. Porém, como em tudo, existem dois lados. Em função da seleção artificial, hoje os cães atuam em ações militares, os chamados cães de guerra, em sinoterapia, modalidade de terapia que utiliza cães como elementos facilitadores da reabilitação ou do desenvolvimento cognitivo, emocional e físico de pacientes. Caçam, guardam, pastoreiam, praticam esportes, guiam cegos, farejam entorpecentes, pessoas perdidas ou sob escombros e suspeitos em cenas de crimes, cuidam de pessoas com deficiências físicas e ou cerebrais, ajudam no dia a dia de deficientes auditivos, auxiliam pacientes a lidar com a demência ou doença de Alzheimer, puxam trenós, buscam trufas, um tipo de fungo comestível considerado uma iguaria muito consumida em países europeus e um dos pratos mais caros do mundo. Detectam insetos, estro em vacas leiteiras, ou seja, a ovulação, o cio, alertam sobre a presença de produtos orgânicos em alfândegas, preservam a saúde ou a integridade de ecossistemas, detectam a presença de doenças em humanos antes mesmo de serem diagnosticadas, entre outras funções. Meu objetivo na vida é me transformar no ser maravilhoso que meu cão vê em mim. Alô? Sabe aquela do cachorro que... Aí uma pulga pergunta para a outra. O que você faria se ganhasse na loteria? E a amiga responde com ar de sonhadora. Eu comprava um cachorro só pra mim. O que disse uma pulga para a outra pulga? E aí, vamos a pé? Ou esperamos o próximo cachorro? E mais uma, dessa vez para você ficar com a pulga atrás da orelha. Você só percebe que é feio quando as fotos de cachorros que você posta têm mais curtidas que a sua. Ah, que pena. Acabou o episódio. Mas tudo bem. Sexta-feira que vem tem mais. E no próximo episódio de Descubra Seu Cão. Socialização. O método natural de educação canina. E muito mais. Até lá! Bora pra casa, molecada. Acabou o episódio. Bora, vamos. Vambora. Vamos. Bora pra casa, molecada.